Ei, se você é uma daquelas pessoas que para o mês de dezembro para fazer um monte de plano pro ano seguinte, mas nenhum deles sai do papel, fica comigo, porque esse vídeo é para você. Fala galera, beleza? Pastor Flávio aqui na área. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de espalhar as boas notícias do seu reino, também de compartilhar uma vida em Cristo com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Bom, você muito provavelmente já passou por isso, ou você conhece um amigo de um amigo do seu cunhado que é vizinho do seu cachorro, que quando chega no mês de dezembro, para tudo que está fazendo para fazer um monte de resolução do ano que passou e definir novas metas para o ano que está chegando. É um momento lindo, né? A gente fica todo cheio de expectativa pelo que Deus está para fazer, o que será que vai acontecer. Mas inevitavelmente, se a gente fizer uma análise sincera, a gente se depara com uma enorme quantidade de planos que ficaram no meio do caminho, às vezes nem saíram do papel, né? Pois é. Agora, por que isso acontece, pastor? O que eu vou fazer para não repetir esses mesmos erros em 2025? Fica comigo, porque até o final do vídeo, em 2 passos simples, eu vou te mostrar como planejar para viver o melhor ano da tua vida. 2025 vai ser o melhor ano da tua história. Escreve o que eu estou te falando. Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é o propósito da sua vida. A famosa frase do Sêneca, que diz que não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe aonde ir, é a mais pura verdade. Essa história de deixar a vida me levar é balela e só serve para quem ainda não descobriu o seu propósito nesse mundo. Quer ver? Vamos ilustrar isso para entender a importância de saber o seu propósito, ou seja, o contexto da sua vida para o qual os seus planos vão te direcionar. Nicholas Thomas Wright, ou para os íntimos N.T. Wright. N.T. Wright é um filósofo inglês muito importante no estudo do Novo Testamento. A ideia de N.T. Wright é a seguinte: qual é o significado da observação vai chover? À primeira vista, a afirmação parece ser bastante clara, vai chover. No entanto, o significado e a importância dessa observação só podem ser completamente entendidos quando nós vemos o papel que ela desempenha em uma narrativa mais ampla. Se, por exemplo, a gente está pronto para ir para o stand-up paddle no Lago Paranoá no final de semana e eu digo que vai chover, essa é uma má notícia e talvez um indicativo de que a gente tem que mudar os nossos planos. Ir para o cinema, talvez. Agora, se a gente vive numa região super seca, árida, em que mais uma estação sem chuva está botando a perder toda a nossa plantação e o nosso trabalho, essa, sem sombra de dúvida, seria uma boa notícia. Se, por exemplo, a gente faz parte da comunidade de Israel, que está no Monte Carmelo ouvindo a palavra do profeta Elias, a afirmação de que vai chover confirma a mensagem do profeta e de que Deus é o verdadeiro Deus. Você está vendo como tudo depende do contexto? Por isso a importância de, antes de colocar um monte de plano no papel, saber qual é o contexto de Deus para a sua vida. Café? Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa mensagem pregada por Jeremias veio num momento em que o povo de Israel estava sendo levado para o cativeiro babilônico, cerca de 586 a.C. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, que havia sido portador antes da mensagem do cativeiro, está dando um outro indicativo para aquele povo que está sendo levado cativo. Os comandos vindos de Deus através do profeta Jeremias para aquele povo cativo, deportado, imigrantes, o comando de Deus era para que esse povo sonhasse. Construam casas, morem nelas, casem-se, tenham filhos, prosperem. Por isso, tudo que planejamos deve estar sensivelmente ligado ao propósito de Deus. Não importa se você está vivendo num palácio ou num cativeiro. Deus cumpre os seus planos em nossas vidas. Então, antes de sair colocando um monte de planos sem eira nem beira num caderno, pergunta para Deus qual é o destino dele para você. E aí sim, em 2025, você vai viver o melhor ano da sua vida e todos os seus planos vão sair do papel. Ah, pastor, mas e aqueles planos que ficarem pelo meio do caminho? Não se preocupe, só não chegou a hora deles se concretizarem.
beleza, eu entendi que antes de planejar eu preciso compreender qual é o propósito de Deus para minha vida, mas como que eu vou descobrir o propósito de Deus para minha vida? Isso é um assunto para um outro vídeo. Fala aqui nos comentários aqui embaixo se faz sentido para você eu fazer um vídeo sobre propósito e a gente tirar um tempo para discutir só sobre isso. Ou se você quiser propor qualquer outro assunto, fica à vontade, eu vou ler cada um dos comentários. Eu disse para você que em 2 passos simples sairíamos de planos que nem saíram do papel para concretizações impactantes, lembra? Então vamos para o segundo passo. Defina metas concretas para realizar os seus sonhos. Ah não, pastor, calma aí. Agora você virou coach, eu vou desligar o vídeo aqui. Não, calma aí, calma. O que eu estou ensinando para vocês são princípios bíblicos. Quer ver? Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3. Presta atenção no que está falando aqui o rei Salomão. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. 3 versículos simples, que trazem princípios impactantes para mim e para a tua vida, que vão fazer os nossos planos se concretizarem. Quer ver? A Bíblia está nos ensinando a definir metas concretas. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Está falando de propósito, definição. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Está falando de direção. E confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Está falando de trabalho, exatamente. A gente lê esse último versículo e fala, não, agora eu fiz os meus planos, vou confiar em Deus e Ele vai fazer tudo. Não, queridinho, a gente tem que trabalhar. Primeiro eu defino o destino buscando nos meus planos qual é aquele para o qual Deus está me direcionando. Depois eu traço uma rota para alcançá-lo, sendo que o único caminho infalível é aquele pelo qual o Senhor me direciona. E por fim, eu trabalho, sabendo que o meu esforço é limitado, mas que o braço do Senhor é forte e poderoso para suprir qualquer uma das minhas necessidades. 2 passos simples. Defina o seu propósito e estabeleça as metas concretas. Vamos fazer um exercício prático? Se em 2025 Deus está te conduzindo para realizar um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem, você já tem uma definição. Agora, vê comigo como você não pode parar por aí. Ah, pastor, eu vou para onde Deus quiser me levar e tá bom. Queridão, queridona, deixa eu falar para você, você não vai para lugar nenhum. Pensa, se o seu sonho é fazer uma viagem internacional, o primeiro passo é tirar o passaporte, certo? Certo. Mas se você parar por aqui, as coisas vão começar a dar errado. Por isso, após a definição, você precisa de direção. Estados Unidos, Europa, América do Sul, Ásia, cada um desses destinos você vai precisar traçar metas específicas. Visto, vacina, documentação e uma porrada de outras coisas. Por fim, definindo o seu sonho e traçando a rota, você vai conseguir saber o custo necessário para que isso tudo saia do papel e você vai poder trabalhar para realizar o sonho. E sendo o propósito de Deus para a sua vida, onde os seus braços não alcançarem, não se preocupe, Deus proverá. Como eu disse, são passos simples, mas simplicidade não é sinônimo de facilidade. Tudo em nossa vida demanda esforço, perseverança e fé. Começa com o básico. Planeje a sua semana, priorize seu tempo com Deus, faça uma lista de atividades, crie hábitos e creia nas instruções de Deus. E eu te garanto que 2025 será o melhor ano da tua vida. Quando Deus decidiu criar o mundo, Ele sabia exatamente o destino que nos aguardava. Parece simples escolher um homem para ser pai, mas e para ser o pai da fé? E de uma multidão formar um povo para ser conhecido como escolhidos de Deus. E que desse povo todas as nações seriam abençoadas, pois o homem mais importante, impressionante que pisou nessa terra e que dividiu o tempo, viria daquele pai. De Gênesis a Apocalipse, a história da criação se mistura com a história da redenção. Você não está nesse mundo só de passagem. O seu destino foi escrito por Deus.
para se juntar ao destino de outras bilhões de pessoas que fazem parte da única história existente. Somos vários personagens, mas o enredo é um só. Eu não sei você, mas pensar nisso me dá muito mais ânimo para fazer o ano de 2025 ser o melhor ano da minha vida. Bom, os meus planos para 2025 já estão saindo do papel. E os seus? Bora fazer história!